Olá, paz do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo seja superabundante na vida de cada um de vocês, que Deus possa estar iluminando o caminho e dando sabedoria para cada um de nós a cada dia, né? Que nós possamos estar crescendo espiritualmente. E hoje a palavra vai ter a ver com isso, né? Com sabedoria. Nós vamos estudar Provérbios 19, do 20 ao 21. E fala assim: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Aqui. Aí tem o comentarinho aqui. Fazemos nossos planos e projetos e logo queremos colocá-los em prática. Muitas vezes ignoramos os conselhos e as instruções que podem fazer toda a diferença. O homem sábio nos lembra que se ouvirmos os conselhos, encontraremos a sabedoria. Portanto, é melhor deixar seus planos amadurecerem um pouco mais à luz do Senhor antes de lançá-los. Tiago, no Novo Testamento, lembra que Deus dá sabedoria se pedirmos sem duvidar. Então, enquanto oramos por sabedoria, vamos orar também por paciência para ouvir a voz do Senhor e para reconhecê-la no tempo certo. Bom, pessoal, então, esse da texto aqui está falando bastante assim de sabedoria, né? Por quê? Às vezes nós temos dúvidas em como prosseguir, né? Como se certas coisas, né? Se são certas, né? Certo. Temos algumas dúvidas, né? E às vezes nós buscamos na Bíblia, né? Alguns tipos de resposta, né? Pedimos ao Senhor alguma resposta e Ele nos dá a resposta. Mas às vezes nós temos que pedir sabedoria porque às vezes aquilo que nós entendemos no literal é figurativo, né? Assim como quando Jesus falou para Pedro, né, que não vai poder comer mais o pão dos fariseus. Então, não coma o pão dos fariseus, né? E aí Pedro falou: mas como, Senhor? Nós acabamos de comer o pão. E o pão no qual Jesus se referia, né, é o pão, no caso, a doutrina dos fariseus, né? E nós não entendemos. E Jesus costuma falar bastante assim, né? Deus costuma falar. Porque Deus tem um intelectual muito elevado, né? Às vezes nossa capacidade humana de compreensão de mente não conseguimos compreender, né? Por isso que nós temos que pedir sabedoria do alto mesmo. Por exemplo, na Bíblia, tem algumas passagens nas quais Jesus fala sobre o pobre, né? Se refere ao pobre necessitado de alimento, mas ele também se refere ao pobre como aquela pessoa pobre em espírito, aquele pobre no qual ele precisa da palavra de Deus, né? Então, nós temos que pedir muita sabedoria, né? E assim como tem outras passagens na Bíblia, né? Que nós vemos, né? Que as pessoas às vezes interpretam literalmente, né? Passagens, né? Que eram usadas, por exemplo, sobre o corte de cabelo, né? Na época, eu fiquei sabendo, né? Através de um pastor que naquela época as mulheres que cortavam seus cabelos curtinhos eram meretrizes, se prostituíam. Então, por isso que o apóstolo recomendava as mulheres ter cabelos longos, né? Não pelo corte em si, mas pelo que aquele corte representava, né? E assim como hoje também nós vemos também sobre outras coisas, né? Que tem. Então, meus irmãos, o meu filho já está me chamando. Essa é a palavra de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, dando sabedoria e compreensão. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.